Olá pessoal, vamos começar mais uma aula virtual. O texto de hoje que nós vamos analisar se chama A Busca por Fama na Web, Reputação e Narcisismo na Grande Mídia, em blogs e no Twitter, do Alex Primo. Vamos fazer uma breve apresentação do Alex Primo. Essa apresentação aqui eu retirei do LaTeX, que é um laboratório de tecnologias da UFRJ. É uma apresentação acadêmica. O que nos interessa aqui é a formação do Alex Primo, né? As áreas em que ele se formou e que ele atua. Ele é da área da comunicação, trabalhou com comunicação e informação, estudou também ligação entre informática e educação, trabalhou com jornalismo. E também a graduação dele foi em publicidade, propaganda e jornalismo. Ou seja, toda a formação do Alex Primo, quase toda ela, é na área de comunicação. Atualmente ele trabalha com gêneros e interações em blogs e conversações online. Ou seja, ele trabalha especificamente na internet. Ele estuda, é um estudioso da internet. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Primo, tem um blog dele aqui está o endereço do blog dele, e lá no blog ele escreve alguns artigos, alguns comentários sobre, principalmente sobre internet, sobre jornalismo também. Bom, ele é um pesquisador brasileiro, está vivo ainda, está atuante, vocês podem encontrar mais informações sobre ele na internet. O artigo que eu escolhi do Alex Primo, A Busca por Fama na Web, faz parte dos nossos estudos a respeito da tecnologia da sociedade em rede. Os dois textos anteriores foram exatamente sobre a sociedade em rede e depois especificamente sobre a internet. Uma perspectiva sociológica com o Manuel Castells e depois uma perspectiva comunicacional com a Lúcia Santaella. Eram textos que buscavam delimitar conceitos. O que é internet, como é que ela funciona, o que é sociedade em rede, quais as implicações que tem para nós. Agora, nós vamos estudar alguns problemas que essa tecnologia nos causa ou pode nos causar. Então, esse texto aqui é focado nos perigos da internet, digamos assim. É uma das dimensões do nosso estudo, desse módulo 3, são os perigos da internet. O Primo vai começar o texto retomando os conceitos de narcisismo do Lasch e até de outros autores. Eu achei interessante esse artigo porque ele dá uma certa continuidade ao conceito de narcisismo que nós vimos com Christopher Lasch lá no módulo 2. No módulo 2 a gente viu pouco essa relação do narcisismo com tecnologia. O Lasch até trata disso, o Christopher Lasch trata disso no livro dele, onde ele vai falar de narcisismo em meios de comunicação, não a internet, mas meios de comunicação de massa, principalmente a televisão. Mas não deu tempo da gente estudar. Agora aqui o Primo vai fazer essa relação de uma forma bastante explícita. Ele vai começar dizendo que nós estamos numa cultura de celebridades. E as celebridades, né, obviamente, elas têm um alto grau de narcisismo. Afinal de contas, um dos motivos que vai levar as pessoas a se tornarem celebridades é o aplauso, é a visibilidade que ela vai ter. Mas o Primo nos informa também que várias pesquisas constatam que os fãs das celebridades também são narcisistas. E é interessante porque esse narcisismo dos fãs é uma espécie de desejo também de se tornar celebridade. E o que acontece na relação do fã com a celebridade é o que o Alex Primo e outros estudiosos vão chamar de relação parasocial. O que é uma relação parasocial? Uma relação imaginária. Existe até uma espécie de intimidade que o fã projeta que tem, imagina que tem com a celebridade, e essa relação parasocial imaginária
vai compensar as dificuldades que o fã, que é narcisista, que todo narcisista tem, as dificuldades de uma relação real. Então, o narcisismo, na verdade, é uma via de mão dupla. Ele está na celebridade, mas ele está também no fã, que de certa forma sente admiração pela celebridade, mas também sente uma espécie de inveja, né? E cria uma falsa intimidade que obviamente não existe, porque não há relação real entre fã e celebridade. A relação é muito mais imaginária por parte do fã, no caso. Outra constatação que o Alex Primo nos informa, que vem de pesquisas realizadas por norte-americanos principalmente, é que o desejo por fama cresce nas gerações mais novas. Então, quer dizer, essa questão do narcisismo, que o Lasch já aponta lá na década de 80, as pesquisas estão constatando que essa tendência narcísica da sociedade está crescendo. E crescendo nas gerações mais novas. Ou seja, no futuro, cada vez a tendência é haver cada vez mais pessoas narcisistas. Bom, ele vai discutir essa questão. O que significa a fama hoje? Porque a fama não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Sempre existiu fama. As pessoas sempre foram famosas. Só que antes a fama era sinônimo de respeito ou reconhecimento por uma excelência. Existiam pessoas que eram excelentes em determinadas coisas e isso era raro, então essa pessoa ficava famosa. Em sinal de em consequência de um talento. Hoje a fama ela atinge, ou seja, ela privilegia, as pessoas sem talentos hoje conseguem ter fama, e é o que o Primo, junto com outros pesquisadores, pegando nomenclatura de outros autores, vai chamar de V-fama. Quer dizer, o que seria a V-fama? A V-fama são pessoas que se tornam celebridades sem ter talento algum, né? Mas então por que elas se tornam celebridades? Por conta da sorte, do timing. Quer dizer, o timing é a pessoa fazer a coisa certa na hora certa, ter uma sacada, né? Estar ali na hora certa e aproveitar o momento. Então, e a nossa sociedade, ela valoriza muito a fama e não importa, quer dizer, por que alguém é famoso, né? Qual é a causa da fama? Isso não tem importância na nossa sociedade. O que importa é apenas se a pessoa é famosa. O que importa para as pessoas que querem ser famosas e para os fãs é simplesmente que a pessoa é famosa. Então a fama, numa inversão de valores, ela virou um valor em si. Ela não é consequência de um outro valor mais forte, de um talento especial, um talento artístico, um talento intelectual, um talento esportivo. Não necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente. Ela é uma espécie de valor em si. Você tem que ser famoso a qualquer custo, de qualquer maneira. E o importante é que você seja famoso e não o porquê você se tornou famoso. Isso é o que o Alex Primo vai chamar de V-fama, ou seja, uma fama que se descola das causas da fama, das causas naturais da fama, das causas normais da fama, das causas tradicionais da fama. E o que acontece com as mídias, né? As mídias incentivam essa V-fama e incentivam essa sensação de intimidade que os fãs têm com as celebridades. As mídias, elas potencializam muitas vezes esse desejo pela fama, né? Potencializa o crescimento da cultura da celebridade. O que é a cultura da celebridade? É a cultura onde você tem uma celebridade com um imenso número de fãs. Como é que a mídia faz isso? Através de fofocas, de notícias, de entrevistas, de exposição da celebridade. A celebridade é exposta ad nauseam, ou seja, ela é exposta continuamente para quê? Para que as pessoas se tornem fãs
fiquem curiosas a respeito dessa celebridade. E isso vai incentivar aquela relação parasocial que eu mencionei, né? O que acontece na internet? Quando a gente fala de mídias, a gente fala de mídias em geral. Televisão, revistas, jornais. A internet vai ampliar essa simulação. Ampliar essa simulação de relação que é a relação parasocial. Ou seja, a internet, como ela é um meio muito potente e atinge muitas pessoas, ela vai acabar amplificando uma tendência que já é da sociedade, que é a tendência da cultura da celebridade, uma tendência narcísica. Então, existe, o Primo constata, existe uma cultura de celebridades, uma indústria das celebridades. Essa indústria da celebridade, inclusive, ela gera renda, ela faz parte do mercado. Quer dizer, ela significa que a fama se alia ao poder do dinheiro. A fama, ela precisa de repercussão, quer dizer, sem repercussão não há fama. E para repercutir, o que acontece? Você precisa de imprensa, você precisa de meios de comunicação, de mídias. Então essa indústria da fama, quer dizer, qualquer pessoa ou entidade interessada em produzir fama por dinheiro pela fama em si, qualquer fama que seja, precisa o quê? De repercussão, e vai buscar essa repercussão na mídia, na imprensa. Mas não é só o talento que gera fama. Esse talento, para ter fama, ele precisa ser repercutido, precisa ser acrescentado. Um exemplo muito clássico disso aí, eu acho que é o universo do futebol. Hoje em dia, por exemplo, o jogador não é famoso só porque ele é um bom jogador de futebol, também por isso, mas uma série de fatores extracampo são explorados exatamente para que você amplie essa fama. E ampliando essa fama, você tem retorno financeiro com publicidade, com marketing. Quer dizer, a mídia que amplia ganha dinheiro porque ganha leitores, e o próprio famoso e o clube de futebol do famoso também ganha porque vai ganhar mais publicidade, vai ganhar mais dinheiro também. Então existe uma simbiose entre os dois interesses, o interesse de quem busca a fama e os interesses de quem repercute essa fama, que são as mídias. E muitas vezes nem precisa de talento para isso. Às vezes existem, digamos, aqui no Brasil a gente chama de socialite, né? As socialites são famosas que o único talento que elas têm é serem famosas. Elas têm a capacidade de serem famosas, é o talento da socialite, né? Mas socialite é um caso extremo, né? Existem outros casos também de pessoas famosas que não têm talento nenhum. E a internet, né? Na internet, se antes da internet já havia revistas de fofocas, programas de fofocas na televisão, no rádio, em todos os meios de comunicação, na internet não é diferente. A nossa cultura de celebridade, ela também prolifera na internet, e a internet tem uma profusão de sites especializados em fofocas. Inclusive essas fofocas são veiculadas em portais de notícias também. Então você vai abrir o UOL, o portal da Globo, o portal da Record, você tem notícias no topo, você desce a página um pouquinho, ou às vezes até perto do topo mesmo, você tem fofocas sobre celebridades. Isso é muito comum, e isso faz parte dessa simbiose entre a indústria da fama e a imprensa, as mídias que vão repercutir essa fama. Simbiose porque é bom para os dois, né, gente? Uma coisa que é simbiótica é bom para os dois. Os dois se alimentam um do outro, né? A indústria da fama se alimenta da mídia, e a mídia se alimenta da indústria da fama. Como é que a fama vai se relacionar com a tecnologia? Como é que vai acontecer esse encontro da fama com os novos meios tecnológicos, principalmente com a internet? Primeira coisa, é bom deixar claro que a cultura do narcisismo vai surgir antes da internet, como a gente viu com o Christopher Lasch, aquele livro do Lasch da década de 80, final da década de 70 e início da década de 80. Ou seja, então, essa cultura da celebridade, cultura do narcisismo, surge antes da internet.
O que o primo argumenta é que a internet vai potencializar essa cultura, ou seja, vai fazer com que haja uma epidemia narcísica. Por que isso acontece na internet? Ele vai dizer, olha, na internet a vaidade e a competição elas são incentivadas nos sites de relacionamentos. Você vai observar, por exemplo, como é que a vaidade ela é incentivada, como é que a busca por fãs ela é incentivada na internet, o narcisismo, em suma. Há uma busca constante por curtidas, né? Isso é um valor na internet. Quanto mais curtido, mais valor tem aquela postagem, aquela frase, quer dizer, aquela atividade na internet. As pessoas querem ser adicionadas. Se as pessoas são facilmente adicionadas, elas ampliam as relações de amigos, elas são mais queridas. E principalmente as pessoas gostam de ser seguidas. Quem é seguido, obviamente, é mais famoso. As pessoas querem ser comentadas também, né? Se for comentado, então, aí que a fama vai a um grau maior de fama. Se as pessoas conseguem viralizar alguma coisa, né? Se elas conseguem alguma coisa que elas fazem, viralizam, quer dizer, muita gente vai olhar aquilo, vai apreciar aquilo, aí, digamos assim, talvez seria o ápice da fama, né? É o caso do que a gente viu da marmota. Por que o vídeo da marmota ele é um modelo de fama instantânea? Por que ele é um modelo que depois proliferou na internet? Todo mundo quer ter a sua marmota, o seu vídeo da marmota. Porque ele viralizou. Ele foi visto por milhões de pessoas e foi copiado por centenas de pessoas. Então ele virou um modelo. Todo mundo quer produzir a sua marmota. Então isso tudo, essas características todas, elas são uma constante na internet. As pessoas entram na internet buscando o quê? Buscando o aplauso. Buscando satisfazer o seu desejo de reconhecimento externo a qualquer custo. Ora, isso é exatamente o que o Goulart chama de narcisismo. A interatividade, quer dizer, a possibilidade de você responder e ser respondido imediatamente, você dialogar de forma horizontal na internet, e a multidirecionabilidade da internet. O que é multidirecionabilidade? A televisão é unidirecional, ela vai de um para muitos e não volta, não vai de muitos para um. Na internet não, vai de um para muitos e de muitos para um, quer dizer, ela vai em várias direções, né? A comunicação na internet acontece em várias direções. Isso dá uma ilusão para o narcisismo, isso é uma coisa muito forte, essas características da internet. Proporciona uma ilusão, uma esperança de que todo mundo pode ser famoso, né? É interessante isso, porque as pessoas falam, antes para ser famoso eu tinha que conquistar um espaço num meio que era muito difícil de entrar, que tinha um filtro muito grande, era um jornal, uma televisão. Ou seja, eu tinha que entrar em algum canal de mídia, alguma mídia, tinha que me aceitar e dali me difundir para todo mundo. Hoje, com a interatividade e com a possibilidade de qualquer um produzir conteúdo na internet, ou replicar conteúdo, ou alterar conteúdo, quer dizer, todo mundo pode produzir alguma coisa na internet, há uma ilusão ou uma esperança, né, depende do ponto de vista, de que com muito pouco recurso eu posso ser famoso. Eu não preciso mais passar por filtro nenhum. Da minha casa eu posso fazer alguma coisa que, se todo mundo gostar, eu me torno famoso. Ou seja, é uma espécie de democracia. Democracia da fama. Todo mundo pode ser famoso. Agora, é claro que essa fama também acaba sendo muito mais passageira, mais ainda do que as mídias elétricas, televisão, rádio, nas quais a fama já era passageira. Hoje a coisa está, digamos, mais veloz ainda. A velocidade da web é muito maior do que a dos outros meios, tanto para você ficar famoso, viralizar, quanto para você ser esquecido. Você viraliza imediatamente, mas também imediatamente você é esquecido.
É interessante analisar isso porque a internet, quando ela surgiu, né, havia, ainda há, né, ela não havia não, há um potencial, né, que é uma espécie de utopia da internet, de fugir a essa lógica da celebridade. Quer dizer, a internet é um meio técnico que, ao contrário da televisão, ao contrário do rádio, ao contrário das outras mídias anteriores, do jornal, por exemplo, você tem uma possibilidade de diálogo. Ou seja, você tem interatividade. Isso significa que todos na internet, tecnicamente, todos na internet são iguais. A relação, ela é horizontal, não é vertical. Mas não é como na televisão, na qual a televisão produz conteúdo e você assiste conteúdo. O máximo de interatividade que você tem é mudar para outro canal. A internet não, ela é completamente interativa, tecnicamente é completamente interativa, todo mundo pode produzir alguma coisa, você pode dialogar com a sua audiência, com quem tá te assistindo, você pode construir junto, no caso, construir coisas juntas na internet, programas, fazer arte de forma coletiva, pode fazer tudo junto na internet, conhecimento, produzir conhecimento. Então, quer dizer, esse meio técnico totalmente interativo e multidirecional, ele proporcionaria uma democracia muito grande, uma horizontalidade, e nele não haveria necessidade da idolatria. As pessoas não precisariam ter uma relação de um para muitos, que é a relação do famoso, da celebridade, com os fãs. Quer dizer, o potencial é grande. Mas o que acontece na realidade? A realidade é que a internet, o Primo tem observado isso, né, e outros pesquisadores observaram também, o que aconteceu na internet foi um reforço da cultura narcísica. Ou seja, foi uma amplificação do narcisismo que já existia, que já foi observado pelo Christopher Lasch e outros desde a década de 80. Quer dizer, um pouco a gente viu sobre isso, a interatividade ela vai acabar, ao invés dela acabar com a cultura da celebridade, ela vai reforçar as ilusões. Quer dizer, a web ela é tecnicamente descentralizada, ou seja, ela permite o fim da cultura da celebridade. Por outro lado, essa descentralização permite também a organização de microcentros de celebridades. Ou seja, essa democratização que podia acabar com a celebridade, na verdade, ela faz proliferar a cultura da celebridade. Todo mundo, ao invés de falar assim, não quero nem ser fã e nem ser celebridade mais, eu quero uma relação de igual para igual com todo mundo, o que acontece? Acontece que todo mundo tem agora a ilusão de se tornar, de ter a sorte de se tornar uma celebridade. E aí todo mundo tenta se organizar como um centro, nem que seja um centro pequenininho, um microcentro de celebridade. Ou seja, quer dizer, do ponto de vista social, né, tecnicamente ela é descentralizada, mas socialmente o uso que se faz dessa técnica acaba multiplicando a cultura narcisista, multiplica a existência de vários centros, na verdade. Então o uso social da internet ele contraria as possibilidades de descentralização da internet. Ele usa essa potencialidade técnica de descentralização para proliferar mais ainda a cultura do narcisismo. Então, na verdade, vai proporcionar a existência de mais celebridades. E mais celebridades, mais passageiras ainda do que as mídias anteriores. Então, essa descentralização, o que ela vai permitir é a autoprodução da fama com baixos custos. É onde a gente vê os vídeos caseiros, as pessoas tentando a todo custo conseguir um aplauso, conseguir serem curtidos, conseguir viralizar a partir da sua casa, sem necessitar dos grandes recursos e dos filtros das grandes mídias. Então, numa sociedade que já era narcisista, né, a sociedade ocidental, isso vai desencadear uma epidemia narcísica. Quase todo mundo na internet parece que sofre dessa epidemia narcísica. E aí a gente tem exemplos no YouTube,
né, que é o lugar cativo das marmotas, né, dos vídeos feitos para viralizar, dos recortes de contexto, no Twitter, no Facebook, na blogosfera, que são os blogs, no WhatsApp, etc. Quer dizer, todas as redes sociais, a gente vai ter exemplos dessa epidemia narcisística, dessa vontade que as pessoas têm de serem aplaudidas. Então, vocês vejam que a tecnologia e a sociedade, elas têm uma relação complexa. A técnica não determina a sociedade, né? Veja bem, essa horizontalidade da internet, se a técnica determinasse a sociedade, a lógica seria o seguinte, seria que assim que a internet se consolidasse, acabaria a cultura da celebridade. Por quê? Porque tecnicamente a internet parece remeter muito mais a uma relação totalmente horizontal, porque tecnicamente ela é horizontal, né? Agora não significa que por ela permitir uma democracia total de relações e por ela permitir que se acabe com a cultura da celebridade, não vai significar que o uso social da internet seja horizontal. Quer dizer, numa sociedade narcisística, o uso da internet acabou levando para o lado do narcisismo, né? A cultura da celebridade, por exemplo, ela é vertical, de um para muitos. O que aconteceu com a internet? Ela democratizou, mas não democratizou totalmente a interação. Ela democratizou foi a cultura do narcisismo, criou microcentros de narcisismo. Todo mundo quer ser narcisista, nem que seja para um pouquinho de gente, nem que seja para ter um pouquinho de servidor, de preferência muito, o mais possível, e de forma passageira. Então, a relação da técnica com a sociedade não é uma relação de determinação. Quer dizer, eu invento uma técnica que possibilita uma democracia total, a internet possibilitaria. Não quer dizer que a sociedade vai imediatamente se transformar, vai imediatamente aposentar a sua cultura narcísica, a sua cultura de celebridades, que é uma cultura que mantém a verticalidade das relações sociais. Agora, também, as tendências dominantes da sociedade não vai ter pleno controle sobre os usos e rumos da tecnologia. Não quer dizer também que toda a internet e todo uso que se faz da internet seja narcisista. Não é isso. A sociedade é narcisista, já desde a década de 80. Apareceu uma nova técnica. Que nova técnica é essa? A internet. Então, toda a internet vai ser narcisística. Toda a internet vai ser usada para quê? Para potencializar, para aumentar mais ainda a cultura narcisística que não tem saída. Também não é assim. Existe resistência na internet à cultura narcisística. A gente vai ver isso na próxima videoaula, no próximo texto. O próximo texto é sobre isso. Então, olha para você ver como é que a relação é complexa. A relação de tecnologia e sociedade não é que a sociedade determina o uso da tecnologia pura e simplesmente, e nem o contrário. A tecnologia também não determina os rumos da sociedade, simplesmente porque a tecnologia tem certos potenciais. É uma relação de interação recíproca, é uma relação tensa, digamos assim, entre uma nova tecnologia e as tendências sociais que já existem. Bom, depois o Alex Primo vai finalizar, o texto dele também é um estudo de caso, de uma celebridade da web, dessas celebridades passageiras, dessas pessoas que têm fama sem ter um talento específico, que é a Tessália, que ela, digamos assim, adquiriu fama, obteve fama na internet quase que por acaso, e depois ela tentou manter essa fama, e tem toda a historinha dela lá. É interessante ler esse estudo de caso aqui, porque mostra bem o caso de uma pessoa, é um exemplo do caso de uma pessoa que tem fama por ter fama, entre tantas, e um exemplo típico da web. Essa Tessália aqui, ela não é de uma mídia fora da web que repercutiu, que continua a fama na web, não. A fama dela nasceu, cresceu e provavelmente acabou na web também.
é interessante para a gente ver como é que funcionam esses mecanismos num caso particular. Bom, pessoal, então aqui a gente encerra a aula e eu espero que tenha sido proveitoso. Aí vai ter mais um vídeo a respeito das potencialidades da internet para a gente encerrar esse módulo 3. Muito obrigado.